Em 12 meses de governação, o atual Governo Regional da Madeira teve de enfrentar 7 meses de pandemia, uma experiência inédita que alterou todos os cenários e programas. A poucos dias de completar um ano de governo, o JM Madeira e a 88.8 JM FM vão questionar todos os membros do Executivo, um a um, de 5 a 15 de outubro, para ver, ouvir e ler, aqui na sua rádio, no seu jornal e no online, que mais notícias oferece aos madeirenses em todo o mundo. Muito boa tarde. Encerramos este ciclo de entrevistas ao Governo Regional no final deste primeiro ano de mandato, com a presença do Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, que ainda já agradecemos ter aceito o nosso convite para estar aqui na Casa JM. Naturalmente que a questão é inevitável. Antes de mais, boa tarde. O que teria feito de diferente se não fosse a pandemia a marcar este primeiro ano de mandato? Ora, boa tarde. O que eu tinha feito diferente era manter o ritmo que tínhamos. Estávamos a 81 meses a crescer, estávamos já com o PIB a atingir o maior valor de sempre, o PIB regional, cerca de 5 mil milhões de euros, e estávamos com uma taxa de desemprego inferior a 8%. É evidente que isso era o ideal. Criar riqueza, aumentar o rendimento das famílias e os resultados das empresas. Portanto, a pandemia vem interromper esse ciclo. Nos últimos meses tomou certamente decisões difíceis. Qual foi a decisão mais difícil para si? Possivelmente a cerca sanitária em Câmara de Lobos, pela sua urgência e a necessidade imperativa que nós tivemos de decidir no momento. Acha que foi uma boa medida? Acho que foi uma medida imprescindível. O encerramento do aeroporto, dos portos... Também foi difícil, mas o aeroporto, porque havia uma grande relutância a nível nacional para o encerramento do aeroporto, e nessa altura tive-me a atravessar, mas acho os portos nem por isso, porque na altura já a catástrofe já era visível, já havia um conjunto de navios de cruzeiro a transportar mortes e pessoas infectadas, portanto foi uma situação surrealista. Agora o aeroporto foi na verdade uma decisão que tive de tomar contra tudo e contra todos, até porque as próprias companhias operadores na altura não queriam fechar o espaço aéreo, e inclusivamente as próprias ou os grandes operadores europeus, incluindo a TUI, que neste momento está com 9 mil milhões de euros de prejuízo, era contra a testagem, né, antes da entrada dos aviões. Hoje isso é pacífico? Hoje não é pacífico, hoje já voltaram atrás, mas na altura forçaram a Comissão Europeia a tomar uma decisão errada. Com o aumento do número de casos agora neste mês de outubro, também fruto do aumento das ligações aéreas, faz sentido recuperar algumas medidas de restrição? Este aumento era expectável, aliás, esse aumento era diretamente proporcional, ou era proporcional relativamente ao aumento do fluxo do turismo, porque como nós não temos, felizmente até agora, nenhum fulcro de transmissão ou de erradicação local da pandemia, é normal que o sistema que nós fizemos de rastreio à entrada, de controle à entrada, quanto mais turistas tiverem desembarcar, ou mais passageiros tiverem desembarcar, sobretudo zonas com grandes índices de infecção, é normal que sejam um maior número de pessoas detectadas. Portanto, isso é expectável, e neste momento queria lhe dizer que já fizemos cerca de 165 mil testes. Foi o número que ontem o Dr. Pedro Ramos me deu, o que atesta aquilo que tem sido o nosso trabalho. Mas faz sentido recuperar algumas medidas de restrição? Não, neste momento não. Há algumas medidas que desde já vou dizer, se a situação se mantiver, que vamos manter a medida de restrição, as restrições relativamente ao acesso aos lares, a situação, por exemplo, que é uma festa. Aí temos que ser muito claros, não é possível fazer a noite do mercado, portanto, não podemos ter milhares de pessoas na rua, umas em cima das outras, portanto, essas situações vão se manter. De resto, tentamos viver dentro da normalidade com as medidas profiláticas e preventivas em vigor. Uma das medidas que pode eventualmente, ou que já foi adotada, por exemplo, pelos Açores, é a tal medida do sexto dia, do teste do sexto dia, que já está a ser aplicada aqui. Profissionais de saúde e da educação poderá ser uma medida para abranger a Nós fizemos, sobretudo para os grupos, chamado de grupo de risco. Vou-lhe dar um exemplo. Os profissionais de saúde, quando se deslocam ao continente, fazem 2 vezes. Agora os professores, quando foram pôr os filhos à universidade, portanto, fizemos o teste ao 5º e 6º dia, e são medidas que, no entanto, estamos a aplicar
Mas admite estender isso à população em geral? Não, é só se for necessário. Neste momento a situação está controlada, não tem havido problemas de erradicação de Covid, portanto não vamos gastar dinheiro necessariamente. É evidente que a situação, os testes a CPR são testes que têm bastante fiabilidade e essa fiabilidade tem-se notado porque mesmo os casos assintomáticos, por assim dizer, que são testados, são relativamente reduzidos. Relativamente aos professores, aos profissionais de saúde que se deslocaram ao continente, impusemos, e bem, a dupla testagem, exatamente para não corrermos riscos nas nossas escolas e nos centros de saúde e nos lares. O uso obrigatório da máscara vai manter-se até quando? Tem alguma eu acho que o uso obrigatório da máscara tem sido uma grande medida. E aliás, no início até houve alguma contestação, que é compreensível, mas neste momento alguns dos países, olha, Itália neste momento já está a impor no exterior e penso que Espanha vai no mesmo caminho. Porque a máscara tem um efeito muito importante na dissuasão natural do contágio. Se o vírus se transmite, as pessoas não respiram umas para cima das outras e não é 100% eficaz, mas tem um efeito que já está testado, muito benéfico em termos de transmissão da pandemia. A Madeira está preparada para uma segunda vaga? De resto, uma segunda vaga Essa segunda vaga já existe. Eu acho que neste momento a segunda vaga já existe. Nós temos um problema, porque como está a ocorrer em alguns dos mercados emissores do nosso turismo, como a Inglaterra, como a Alemanha, onde a Bélgica, a própria França, Espanha, neste momento estão com situações de segunda vaga muito complicadas. E evidentemente isso tem a ver um pouco também com o destino, os nossos destinos emissores de turismo, o que obriga, da nossa parte, a cuidados redobrados e à situação que há pouco falamos, que é um crescimento exponencial do número de pessoas infectadas que desembarcam na Madeira. Presidente, no início desta pandemia e quando tive de tomar de facto as medidas mais drásticas, fui de certa forma criticado por alguns partidos da oposição por não os ouvir ou por não ouvir a oposição antes dessas medidas. Isso faz sentido para si ou nem por isso? Eu digo como o Churchill, eu não tenho nada a ver com o Churchill, não tenho a carreira dele, nem coisa que ele se pareça. Agora eu faço um pedacinho aquilo que o Churchill dizia no fim da vida. Não houve nenhum dia da minha vida política em que não fosse criticado pela oposição. Faz parte da dialética. Faz parte da dialética. Em relação ao turismo, mais concretamente ao turismo de cruzeiros, quando é que o Porto de Funchal pode retomar as escalas? Nós estamos disponíveis para retomar o turismo de cruzeiros. Eu não sei se os cruzeiros estão disponíveis para o fazer, porque a situação é muito complicada. Já lhe vou dizer porquê. Porque mesmo que o navio de cruzeiro receba todos os seus clientes e a tripulação testada, ou seja, com testes negativos, você tem um problema que os cruzeiros não é estar dentro do barco. Os cruzeiros é o tipo de uma excursão de desembarque em sucessivos portos. Portanto, o que você faz é um conjunto de escalas e o grande problema que os cruzeiros têm que resolver é como é que os passageiros desembarcam num porto, voltam a entrar no navio e se garante a segurança. Portanto, nós temos agora temos uma proposta para, penso que o mês de novembro, onde se propõe que os passageiros desembarquem e sejam transportados numa carrinha já isolada, numa caminhonete, para visitar um sítio sem contactar ninguém a nível local. Evidentemente isso pode ser uma solução, mas para nós não é a solução ideal, porque uma das grandes vantagens dos cruzeiros, e se vê-se nos 595 mil turistas que desembarcaram no ano passado, é o efeito de gasto na economia local, porque o turismo de cruzeiros gasta aqui na Madeira mais de 50 milhões de euros por ano. No café, nas refeições, nas entradas no teleférico, portanto tem todo este efeito multiplicador que o turismo traz. É evidente que a solução tem que ser, os próprios organizadores, aliás a Carnival está com prejuízo avultadíssimo, Zatui também tem navios de cruzeiros, como sabe, e está com grandes prejuízos. A solução é como é que os turistas podem desembarcar nos portos e ter garantias de segurança. Há uma reserva de escala no Porto do Funchal para o final deste mês, não é viável? Não, é esse navio. A ideia é eles desembarcarem, não contratarem ninguém, irem visitar qualquer coisa, mas pronto,
É isso, mais restrito. Temos uma escala. A região e o Estado têm feito um grande esforço no apoio às empresas e sobretudo aos trabalhadores. Até quando é possível seguir este caminho? Até se esgotar a nossa capacidade de endividamento. Eu acho que neste momento é fundamental mantermos, é para isso que o Estado existe. O Estado existe para nestas alturas críticas injetar dinheiro na economia, aguentar as empresas, capitalizar as empresas por seu turno garantirem a empregabilidade, o emprego, apoiar o rendimento das famílias e dos trabalhadores e reforçar os apoios sociais. Portanto, nós vamos agora, como sabe, contrair este empréstimo dos 458 milhões de euros e vamos utilizar estes montantes para amortizar os gastos na saúde, para suprir a quebra das receitas fiscais no segundo semestre deste ano, são muito elevadas, mas também para garantir que estes apoios irão continuar, quer os apoios aos trabalhadores, mas também ao funcionamento das empresas. A nossa ideia é, para além do fundo da linha Covid e dos outros 20 milhões, para até 800 mil euros, até o fim do ano, continuarmos com os apoios ao funcionamento, ou seja, para as despesas funcionais das empresas, água, luz, rendas e etc., e apoiar as empresas, porque são as empresas que criam emprego. Mesmo assim, Presidente, há várias empresas a anunciar despedimentos, dificuldades, contenções. Eu acho que a situação até... Evidentemente que há situação, sobretudo na área do turismo e empresas ligadas ao turismo, está também muito complicada, não vale a pena escamotearmos a realidade. Agora, quero dizer que a maioria dos empresários tem recorrido aos fundos, têm utilizado estes fundos, aliás, são canalizados no sentido de garantir empregabilidade, aliás, quer a linha Invest RAM, quer a outra que foi agora criada, uma de 100 milhões de euros, que vai ser reprogramada agora, a linha Invest RAM, com mais 48 milhões, quer o apoio à Madeira, que é a tal para até 800 mil euros, tem algo que é inédito e que é muito importante e que foi adotado na Madeira, que é a capacidade de, ao fim de 18 meses, os apoios, mantendo os contratos de trabalho, mantendo os empregos, se converter este apoio a fundo perdido. Penso que é um grande incentivo e os empresários, temos cerca de 3.100 empresas nesta linha. E que contam com esse fundo perdido, de facto. Sim, podem contar, está lá, ao fim de 18 meses, de converter em fundo perdido. Depois, nós vamos fazer aqui algo também muito importante, que é o reforço do SI funcionamento. O reforço do SI funcionamento, visa no fundo, foi financiar até 75% as despesas fixas ou despesas funcionais das empresas. E penso que isso será muito importante. Nós vamos meter até dezembro 5 milhões de euros, até o dinheiro que for necessário, e depois vamos apresentar já para janeiro a linha para o próximo ano, possivelmente vai ultrapassar os 15 milhões de euros. No passado recente voltou a notar-se uma grande crispação entre a Madeira e Lisboa, nomeadamente em temas como o hospital, a mobilidade, os juros da dívida e agora, mais recentemente, o aval. Ainda há contencioso das autonomias? Eu acho que neste momento não podemos chamar o contencioso. Há neste momento uma situação que eu acho que é absurda, que é inqualificável. Numa situação de emergência, neste momento continuamos a ter por parte do Governo de Portugal uma situação de discriminação completamente absurda e inexplicável, que não tem nenhum sentido, porque estamos aqui a tratar de questões de emergência nacional. Quando o partido do Governo vota contra a prorrogação das amortizações dos 38 milhões de euros em plena pandemia, quando nós temos agora uma situação onde vamos gastar mais 84 milhões de euros em juros nos próximos 14 anos sem necessidade nenhuma, e vamos inclusivamente, devemos recorrer a um consórcio, sem princípio um consórcio bancário estrangeiro e nem sequer os bancos nacionais, por causa disso, eu acho que isto não tem nenhum sentido, eu acho que isto é um absurdo, e é sobretudo uma amostragem para as novas gerações daquilo que a Madeira sofreu durante 500 anos, que foi uma discriminação inqualificável e o abandono por parte do Poder Central, que não é nada de novo. Se olhar para o Algarve, ver o que é que se passa, se olhar para o norte de Portugal, ver o que é que se passa. Portanto, há uma clique neste momento tradicional que gera o país a partir de Lisboa e que não olha para além de Lisboa. Aliás, a política portuguesa neste momento não tem nenhuma estratégia, é uma estratégia de sobrevivência. Nós não temos nenhuma política
para o futuro. Sr. Presidente, acha que esta situação vai ser resolvida com o tal Conselho de Concertação das Autonomias, previsto no orçamento que foi apresentado esta semana? Isso é mais uma ficção. Esse conceito de concertação, no fundo, é para tentar enquadrar os representantes das autonomias numa espécie de comitê central para decidir as coisas. Mas vai ocupar o seu lugar neste Conselho? Não sei se vou ocupar, porque eu não vou lá, porque eu não sou funcionário do Costa, nem sou empregado de ninguém. Eu fui eleito pelo povo madeirense, Madeira tem a sua autonomia e, por conseguinte, o que nós temos neste momento, se eu quiser, se o Sr. Primeiro-Ministro quiser falar comigo, pode falar em qualquer altura. Tudo o que for para resolver na Madeira, nós estamos disponíveis. Portanto, não faz nenhum sentido estar a fazer enquadramentos em conselhos. No filho, é aquela velha máxima do Dr. António Oliveira Salazar: quando nem quiser resolver nada, criam uma comissão, ou um comitê, ou um conselho, para ficar tudo na mesma. Teme então que a verba proveniente do Fundo de Recuperação Europeu possa ser má distribuída por Lisboa, na sequência também dessa linha de pensamento? Temo, e já hoje mesmo a nossa deputada no Parlamento Europeu já vai fazer um aviso em que, se nós formos discriminados nesta distribuição de verbas, nós vamos apresentar, no quadro dos nossos poderes no Parlamento Europeu, um protesto, claro, à Presidente da Comissão, ao Comitê dos Assuntos Regionais e Poder Local do Parlamento Europeu e à respectiva Comissária. E que efeitos é que isso pode ter, esse protesto? Pode ter um efeito, vamos a ver, depende. De pressão, sobretudo? Obviamente tem que ser de pressão, mas vamos aguardar pelo bom senso, porque eu acho que não tem nenhum sentido, sobretudo nos fundos europeus, a Madeira ser discriminada. Sr. Presidente, mas tudo é possível, face ao quadro que vivemos, tudo é possível. Instrumentos de gestão e de planeamento como o PDES e outros planos apontam reiteradamente para a diversificação das atividades económicas para não acontecer aquilo que aconteceu nesta fase. Acha que esse caminho fica mais claro depois deste exemplo que estamos a sofrer, e que outras áreas é que podemos apostar para além do turismo? Eu acho que neste momento as pessoas têm que ter uma ideia que a Madeira tem feito essa diversificação. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Nós neste momento estamos com 24% do PIB dependente do turismo, mas vou-lhe dar um exemplo. Resultados, por exemplo, das tecnológicas. Nós temos 27 empresas tecnológicas. Não sei se as pessoas sabem, mas era importante saberem. Essas empresas tecnológicas, os resultados em 2019 são superiores a 70 milhões de euros. Portanto, nós temos que saber o que é que estamos a lidar. Se você for olhar para a política do mar e vai ver neste momento o terceiro registro em termos de europeus de navios é o da Madeira. Já tem quase 16 milhões de tonelagem de arrecadação bruta, quase 700 grandes navios registrados, sobretudo os armadores alemães com a bandeira portuguesa, e tem empresas de mining e de ship management associadas que são muito importantes para a criação de emprego qualificado. Vou-lhe dar outro exemplo. A pesca. Parece que é uma coisa que não tem nada. A pesca, o ano passado, deu 22 milhões de euros na Madeira. Portanto, a própria agricultura, os resultados da agricultura foram 120 milhões. Portanto, nós temos feito e continuaremos a fazer um esforço de diversificação da nossa economia, tendo em vista o seguinte: é fundamental, neste momento, que todos os períodos de desenvolvimento da Madeira, eu já disse isto, foi quando a Madeira se abriu ao exterior. Ou seja, se você se abriu ao exterior, queria mercado. E o mesmo aconteceu com Portugal. As fases de crescimento mais fortes do país foi quando Portugal, nos anos 60, aderiu à EFTA, teve taxas de crescimento superiores a 9%, e depois, quando faz a adesão à União Europeia, onde teve, de facto, anos de crescimento económico exponencial. O que é que acontece aqui na Madeira? Nós, neste momento, temos a possibilidade de abrirmos a nossa economia por tudo o que é valor acrescentado na nossa economia. O próprio turismo é uma abertura ao exterior. Se nós tivermos, neste momento, a capacidade de fazer duas coisas: por um lado, conseguir colocar, por isso é que neste momento nós temos, e vamos fazer uma aposta que já começamos, na situação de financiar o transporte de bens e serviços entre Lisboa, entre a Madeira e Lisboa, como o bem ou o serviço tivesse a ser prestado em Lisboa. Essa situação
garantes margens competitivas, daí o apoio à exportação. E por outro lado, essa capacidade de nós produzirmos e colocarmos no mercado pode ser alargada através desta plataforma que nós estamos a criar, que será uma plataforma da Madeira, onde todos os bens da Madeira podem ser colocados no mercado, cerca de mais de 6 mil milhões de pessoas. Ou seja, no fundo, nós vamos utilizar e estamos a potenciar a chamada revolução digital, daí a transição digital que tanto se fala, no sentido de colocar como a Farfetch ou qualquer outra destes grandes sites como motores de busca rápidos, onde você pode comprar o Ronda Madeira, que aliás tem aqui outro produto com o valor acrescentado que se está a vender, muito bem, ou o próprio gin, ou o que você quiser, ou uma peça de artesanato, você pode comprar nesse site e é enviado através destas empresas que existem e que no fundo pode ser de facto um grande potencial para o crescimento da região em termos económicos. Agora, não podemos minimizar o turismo. O turismo continua a ser uma atividade muito importante para a Madeira. Há outras áreas ligadas ao turismo, o alojamento local, mas temos algum potencial que agora vamos começar a explorar, por exemplo, para a situação dos residentes em imobiliária de alto rendimento. Eu acho que nós temos que fazer um salto, não fazermos aquilo que fizemos em Lisboa, em que qualquer pessoa com 500 mil euros comprava e tinha um visto de golpe, porque isso faria com que os próprios madeirenses tivessem depois inflacionasse o preço das habitações e não tivessem acesso à habitação. Mas conseguir a habitação de luxo, porque a habitação de luxo traz efeitos multiplicadores e traz grandes vantagens para as empresas locais em termos imobiliários, na qualidade, e queremos de facto valorizar esse fator. Vamos ter também, já neste orçamento, algo que é muito importante, vamos baixar os primeiros 12 escalões do IRS e vamos fazer aquilo que já foi anunciado, onde vamos colocar, se a taxa de IRC se mantiver, vamos adotar o diferencial para todas as empresas da Madeira e empresas que se queiram ver para a Madeira, vamos ter um diferencial de 30%, portanto vamos ter aqui 11,9% de IRC, que é a taxa, uma das taxas mais baixas da Europa, quase equivalente à da Irlanda. Havíamos falado também sobre isso mais à frente. Não, era isso. Era perguntar quais eram os sinais que este orçamento da região ia dar. Já anunciou. Sim, aqui. Os sinais são claros. Por um lado, uma aposta muito grande nos apoios à saúde, nos apoios sociais e na manutenção das empresas. Por outro lado, uma aposta muito importante no sector exportador, na abertura da economia e ainda na possibilidade de termos aqui uma baixa fiscal, quer para as famílias, quer para as empresas. Essa baixa fiscal para as famílias nos dois primeiros escalões do em que valores pode já... Estamos a tentar fazer-se, possivelmente vamos baixar entre 20% e 30% no primeiro escalão. Vamos ver. Em relação a este balanço de um ano de governação, como é que tem corrido a experiência de governar em coligação? Tem corrido muito bem, não temos tido problemas nenhuns. Acho que o governo tem funcionado coeso, não tem havido problemas dos partidos. Nós funcionamos em bloco e tem sido, de facto, a parte dos meus colegas do CDS, nem falamos nisso. O governo tem funcionado como um governo nulo, e um governo que neste momento, uma fase muito, muito difícil da região, tem que atuar em concertação absoluta e com capacidade de resposta para as emergências que vão surgir. Sr. Presidente, foi muito criticado por ter entregue a presidência da Assembleia Regional ao CDS. Passado um ano, acha que fez bem? Voltaria a fazer o mesmo? Acho que fiz bem e voltaria a fazer o mesmo. E aliás, há sempre uns complexos relativamente a esta questão, porque o vosso colega, anterior colega, o Dr. José Manuel Rodrigues, muita gente já se esquecia da capacidade que ele tinha, capacidade intelectual, capacidade de escrita, capacidade de intervenção, e ele tem, de facto, tem feito intervenções muito boas, tem prestigiado o Parlamento e acho que neste momento é unânime perante a população, tem desempenhado e continua a desempenhar muito bem o seu papel. É um estilo diferente dos anteriores presidentes da Assembleia. Não, o Dr. do PSD. O Dr. Tranquada Gomes fez um mandato exemplar. Acho que isso aí, com toda a dignidade,
Neste momento, acho que o atual Presidente da Assembleia tem feito um trabalho importante, tem feito intervenções muito boas, tem aberto, como aliás já tinha acontecido com o Dr. Tranquada Gomes, e isso tem feito bem, o Parlamento à população, às forças vivas, num conjunto de iniciativas de ligação do Parlamento às instituições da sociedade civil e à população, e acho que tem corrido muito bem. Mas no início deste novo estilo, como havia sempre é sempre um complexo, mas nós já sabemos tudo o que é mudanças, há resistência. E em Portugal cada vez vai haver mais, porque nós estamos numa sociedade envelhecida, e uma sociedade envelhecida fica mais vulnerável, mais dependente, mais avessa às mudanças. E nós temos que combater isso, porque se nós olharmos para os nossos filhos, e eu agora já posso ir, e também para as minhas netas, evidentemente o mundo está a mudar, a política está a mudar. E hoje nós temos que ter a capacidade de percepção e de abertura às mudanças. Há mudanças boas e há mudanças más. Agora, não podemos ser conservadores, ficar posicionados numa situação inamovível, em que não andamos nem para a frente nem para trás. Nós temos que saber aproveitar estas oportunidades. Ainda agora ele estava a dizer, eu vou aproveitar neste momento, a Madeira tem uma oportunidade única de colocar todos os seus produtos e se colocar no mundo através das novas tecnologias. Portanto, as tecnologias para a Madeira são muito importantes e vão crescer cada vez mais. Portanto, para uma situação, para uma região que fisicamente, em termos físicos, que é ultraperiférica, as novas tecnologias são de facto um instrumento de aproximação aos grandes centros. Presidente, na área da saúde, neste momento as coisas parecem um pouco mais pacíficas, mas no início do mandato houve alguma contestação. Sim, mas há uma associação, nós vamos significar isso, para já uma associação que é aqueles braços armados do Partido Comunista, que é uma associação de utentes que não é interlocutor do governo, aliás eles também têm uma associação de reformados, portanto, que é aquela velha técnica leninista. O que vale é que nós somos, a antiguidade aqui é importante, nós vamos sabendo as técnicas do leninismo. E por conseguinte, houve essa contestação, depois houve umas contestações relativamente às ameaças. Sim, mas isso está tudo resolvido, está tudo ultrapassado, e neste momento o que nós queremos é continuar a trabalhar. E tenho que dizer aqui perante os ouvintes que o trabalho que tem sido realizado ao longo destes duros meses pelos profissionais de saúde é um trabalho excepcional. Enfermeiros, assistentes operacionais, médicos, tem havido de facto um grande espírito de missão, e acho que a população tem que estar grata a estas pessoas, porque têm trabalhado de forma excepcional e com grande espírito de missão e de serviço público. Sr. Presidente, tem sido um Presidente mais virado para o exterior, tem visitado empresas, explorações agrícolas. Este é um modelo para manter? É, porque eu acho que é muito importante, quando eu vou visitar uma empresa, eu acho que é importante também dar a conhecer à população qual é a realidade regional. Pronto. E eu gosto de visitar as empresas porque muitas vezes nós temos empresários, trabalhadores que têm desempenhos excepcionais e que nós não conhecemos aqui na Madeira. Vou-lhe dar um exemplo. No outro dia fui visitar uma empresa em que já fabricava um grande número de produtos, por exemplo, de limpeza ou desinfecção, já são fabricados na Madeira. No outro dia foi uma empresa alimentar, onde grande número dos produtos já são exportados para as principais lojas do país, e que em breve irá lojas de gourmet, e que em breve iremos exportar para o estrangeiro. O que se passa com as bebidas é também evidente. Quem diria que o Rum da Madeira, algumas das garrafas do Rum da Madeira ia ser vendida em tão pouco tempo a 90 euros a garrafa. Isto é um produto de exceção. Portanto, nós temos que... A mesma coisa se passa com a agricultura. Muitas das explorações que eu tenho visitado visam, no fundo, mostrar que a agricultura hoje é tecnologia, e que a formação dos jovens empresários agrícolas é fundamental. Agora, veja bem como é que hoje em dia, com a modernização, com os computadores, com as novas tecnologias, uma pessoa, um empresário agrícola sozinho, mantém uma estufa de 1 hectare a meio hectare a produzir constantemente, e através, até com sistemas de ventilação
com algoritmos que conseguem medir a temperatura e a umidade dentro dos espaços de plantação. Portanto, no fundo, visa demonstrar que a Madeira evolui muito, e que essa evolução tem muito a ver também com os investimentos privados e com a evolução dos próprios empresários. Presidente, há aqui uma questão nacional que tem despertado alguma atenção, Sim. que se prende com a necessidade de aligerar os procedimentos da contratação pública. Concorda com essa necessidade? Olha, ou vê aí algum tipo de política menos correta? Não, eu acho que a celeridade é importante hoje, mas temos que garantir a transparência. Aliás, eu sempre fui defensor dos concursos públicos e dos concursos e que a administração fosse transparente. E, aliás, toda a minha administração tem sido, aliás, hoje em dia eu acho que há muito mais segurança porque está tudo enquadrado nas plataformas. Isso vai garantir à administração muito mais transparência, ao contrário também do que é como se dizia, que há muito mais corrupção. Não, eu acho que há muito menos, há mais transparência e isso é importante. Agora, se perguntar se é melhor ou se é pior, eu penso que é preciso algum cuidado nessas alterações, no sentido de garantir a transparência. Agora, não me pergunta, eu em parte burocrático, porque eu sou político e não trato dessas coisas burocráticas. Os últimos dias que eram marcados por buscas às 4 câmaras socialistas e inclusivamente ao PS, como é que interpreta esta ação da Justiça? Eu não vou me pronunciar sobre casos judiciais, até porque isso pode levar a que certa personagem comece a se fazer de vítima. E eu detesto a vitimização na política. Portanto, nós mantivemos uma posição de aguardar pela tramitação da Justiça, que é num Estado de Direito e que se deve fazer. Agora, se perguntar, do ponto de vista político, o que é que aconteceu ao PS desde as 3 derrotas que teve, eu acho que neste momento há uma coisa que é óbvia. Este senhor, que foi levado em ombros pela imprensa e pelos médias como o grande salvador da Madeira, quando se aterrou na realidade, revelou-se de facto muito fraco. E hoje o PS regional está em coma. O PS regional está em coma. E aliás, ainda agora falei, hoje ou ontem, falei com um socialista e que me disse que já tem muitas saudades do Emanuel Câmara, porque o Emanuel Câmara de facto é muito mais assertivo do que este senhor. E o Presidente, tem saudades do Emanuel Câmara? Eu não tenho saudades de nada, porque eu quero uma posição aqui na Madeira, uma posição que tenha capacidade política, até porque isso é bom para o governo. Agora o que você tem é que de facto a demonstração de como hoje se pode forjar através dos mídias e através das agências de comunicação uma personalidade que aparentemente era um político e que é um vazio absoluto. Não tem consistência, não tem cultura política, não tem acutilância, não tem timing, não tem agenda e repete as mesmas utilidades, os mesmos lugares comuns. Portanto, o PS neste momento está num estado de coma. Sr. Presidente, olhando agora para o PSD, internamente fez alguns ajustes na direção do PSD, mas não se livrou de 2 missões no secretariado. Como é que interpreta estes focos de instabilidade? É normal antes do Congresso, mas eu acho que neste momento o PSD vai fazer o Congresso. Já apresentei a minha moção, fiz algumas correções na Comissão Política, mas foram apenas correções, fiz algumas substituições e neste momento vamos ter o Congresso em novembro para depois prepararmos as eleições autárquicas. Uma comissão política que não tem representantes da Ponta de Sol nem do Português, dois conselhos que não são... Mas normalmente isso não é a função da comissão política, não é ter representatividade dos conselheiros. Então você tinha, mas não seria importante, há essa preocupação do ponto de vista político. Mas há a escutação das conselheiras e das comissões de freguesia, até porque tem inerência no Conselho Regional, não é? E quando eu quiser ouvir-o em qualquer lado, portanto isso não tem nenhum problema. Agora, nós vamos ter o Congresso e depois vamos começar a tratar das eleições autárquicas. Justamente as eleições autárquicas dão um mote para esta terceira parte desta entrevista. Sim. O que é que está previsto neste momento? Qual é o acordo que tem com o CDS? Ou qual é o princípio de acordo? Nós vamos analisar conselho a conselho. Acho que é muito difícil
nós temos que auscultar, e o CDS também tem o que fazer, tem de o fazer, temos que auscultar e perceber a dinâmica das forças locais. Porque as eleições autárquicas não são eleições completamente diferentes, são eleições muito mais trabalhosas, onde há choques de personalidades, onde há especificidades próprias em cada freguesia, em cada sítio, e nós temos que perceber essas dinâmicas, falar com as pessoas e depois tomarmos as decisões. Agora, o que eu combinei com o Presidente do CDS é que vamos fazer essa auscultação no devido tempo, porque também a mim não me apanham a lançar candidatos muito cedo para não os queimar na praça. Portanto, nós temos os nossos timings, nós sabemos o que é, quando é que vamos anunciar os candidatos. E quando é que vão anunciar? Qual é o timing? Só a partir do início do próximo ano, porque nós temos que fazer esta auscultação. Em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, não sei, vamos ver. E depois dessa auscultação feita, vamos falar também com o CDS e ver, do ponto de vista operacional, do ponto de vista logístico e do ponto de vista da dinâmica das duas forças políticas, onde podemos ganhar a esquerda. Porque o adversário principal, a gente tem que perceber qual é o adversário principal. É a esquerda. A esquerda. Até porque, como estão sempre a falar do Trump e dizem que o grande perigo é os populismos, eu também concordo. Porque nós, neste momento, temos os trotskistas do Bloco de Esquerda e os leninistas e stalinistas do Partido Comunista, são de facto a pior forma de populismo que há no país e que estão dentro afiado e que mandam em Portugal. Portanto, a gente tem que derrotar o populismo. E daí a importância de derrotarmos a esquerda, e o principal adversário é, sem sombra de dúvida, o PS Madeira. E a principal Câmara é a Câmara do Funchal. Já tem na sua cabeça o candidato? Vamos ter um bom candidato para a Câmara. Isso significa que tem na sua cabeça quem é o candidato. Eu tenho na minha cabeça, mas eu não digo nem almofada. Mas tinha dito que depois das vindimas teria algo novo em relação às autárquicas, ou acordo com o CDS. Sim, o Funchal, vamos, quase certeza, isso também não é segredo para ninguém, fazer acordo. A lógica será fazer acordo nos conselhos onde PSD e CDS são oposição. Vamos ver, porque há alguns conselhos, também não vou esconder isto, onde temos de ter algum trabalho. Vamos ver, mas aqui o Funchal, penso que é óbvio para toda a gente, que o CD, até porque temos atuado na oposição em concertação, aqui no Funchal, e isso num conselho mais urbano, é óbvio, e um conselho que precisa rapidamente de ser salvo da negligência, da incompetência e do abandono a que está votado, porque esta gente, de facto, ao fim de 7 anos, não tem capacidade nem para gerir a própria cozinha de casa quando fará a Câmara. Nesta altura há focos de discórdia na Ponta de Sol e em Santana, ao nível dos não há candidatos. discórdia, há opiniões que vêm para os jornais, mas quem vai decidir isso sou eu. É a Comissão Política. Mas como é que vai resolver Vamos ouvir as pessoas e depois vamos decidir. Não há nada, não há outra. A responsabilidade é da Comissão Política. Nós vamos auscultar as forças vivas, como lhe disse, vamos dialogar. Eu acho que é importante nós falarmos sobre os assuntos. Portanto, mas é normal que as pessoas tenham opiniões. Neste momento não está nada decidido. É normal que os militantes, e tem esse direito, nós vivemos de um partido, nós não somos o Partido Comunista nem o Bloco de Esquerda. Onde ninguém, e parece-me que o PS agora também ninguém pode dizer nada. Mas nós temos, de facto, somos um partido aberto, um partido democrático, onde as pessoas podem meter as suas opiniões. Agora, quando for a hora de decidir, nós vamos decidir, porque eu não tenho dúvidas que vamos decidir. O PSD, nas últimas eleições autárquicas, mudou alguns nomes, alguns candidatos em alguns conselhos e acabou por perder esses conselhos. Tira daí ilações, vai manter os atuais Estamos sempre a aprender, autárquicos? estamos sempre a aprender. Vamos o quê? Vai manter os atuais presidentes de Câmara do PSD? Vamos decidir isso. Já sabe como vai fazer na Ribeira Brava? Vamos apoiar o Ricardo Nascimento, isso já está... Está acertado esse Sim. acordo. E em São Vicente? Vamos apoiar o atual presidente. Que vai como candidato do PSD, como militante, vai como independente. Ele já é militante do PSD. Pois. Mas pode ir, ele é que sabe como é que vai levar a coligação. Portanto, o PSD... Isso deixa os critérios dele. E relativamente às presidenciais, já sabe o que é que vai recomendar aos militantes do PSD Madeira? Bem, nós tivemos uma atitude da parte do Presidente da República que melhorou muito relativamente à fase inicial da pandemia.
Presidente veio cá, veio aqui à Madeira, depois, nesta situação agora do aval, e foi testemunha das diligências que fez junto do governo socialista no sentido de se nos ser concedido o aval, e obviamente agora o que falta é o Presidente da República, quando for candidato, dizer o que é que pensa relativamente ao futuro da Madeira. Sistema fiscal próprio, alargamento dos poderes autonómicos, e a partir daí vamos decidir, porque o PS da Madeira nas presidenciais não passa a ninguém cheques em branco. Mas já não faz sentido então uma sua candidatura? Agora não, porque há esta houve essa correção, essa conciliação, e acho que neste momento estamos no bom caminho. Agora é preciso ver, penso que vai haver da parte do Presidente, uma decisão programática da parte da sua candidatura relativamente àquilo que pensa para o futuro da Madeira. Quer no quadro do seu sistema fiscal próprio, quer no quadro da revisão da lei das finanças das regiões autónomas, quer no quadro do alargamento das competências da região em termos relativos. Continua a fazer sentido para si uma aproximação ao Chega? Em termos nacionais, pelo menos era o que tinha... O que eu disse, e volto a dizer, é que nós temos duas opções. Nós, neste momento, em Portugal, não sei se as pessoas perceberam, mas se não perceberam, porque eu acho que neste momento está tudo domesticado, o PS ocupou o Estado todo. Eu acho que até a nomeação dos conselhos já é feita na sede do Lorde do Rato. O PS ocupou o Estado. Portanto, neste momento você tem uma situação em que o Governo está possuído daquilo que os gregos chamavam a ubris. A ubris é o exercício do poder sem controle, em que as pessoas perdem a medida das proporções e começam a fazer um exercício do poder indiscriminado. É o que está acontecendo neste momento. Estas situações que têm sido recorrentes nos últimos meses deriva dessa situação. Há um poder que não é escrutinado, há um poder que é quase absoluto, no quadro de uma democracia parlamentar, onde as instituições não fazem escrutínio, não fazem contestação, não há instituições independentes neste momento no país, e por conseguinte o que você tem é uma situação em que Portugal continua em estagnação económica há 20 anos, em que neste momento o único país que ainda está atrás de Portugal em termos de crescimento e desenvolvimento é a Estónia ou a Letónia. A República Checa já passou, a Eslováquia já passou, a Lituânia já passou, Malta já passou, Chipre passou, Portugal. Portanto, Portugal vai ser a lanterna vermelha. E Portugal continua sem crescer economicamente, ou seja, os portugueses continuam há 20 e tal anos sem aumentar o seu rendimento. Em termos de paridade do poder de compra, saiu ainda no final do ano passado, no relatório do Banco de Portugal, o Banco de Portugal que o diz, que em paridade do poder de compra na média da União Europeia, o rendimento comparado é neste momento inferior ao de 1995. Portanto, você tem uma situação de empobrecimento do país, com uma carga fiscal elevadíssima, um endividamento insustentável, 130% do PIB, e, portanto, continuam a jogar para o lado. Portanto, não há nenhuma ideia de reforma, de crescimento, de melhorar as condições de vida. E as pessoas dizem, mas isso é ótimo. É ótimo, não. Quando você vai lá fora, começa a perceber que o seu salário não vale nada lá fora, porque os outros estão a crescer, estão-nos a ultrapassar, e nós vamos ficar na lanterna vermelha. Portugal tem condições para crescer, tem neste momento gerações qualificadas, mas há uma coisa que se chama partidos que não apostam nas empresas, não apostam na inovação, não apostam no crescimento. Portanto, a estratégia está errada. O que é preciso fazer? É preciso haver uma alternativa. Essa alternativa como é que se encontra? Obviamente, numa concertação dos partidos à direita e ao centro-direita, no sentido de apresentar uma alternativa. Isso eu quero sempre defender. Mas com um partido como o Chega? Mas qual é o problema do seu partido como o Chega? Qualquer partido, os partidos à direita, a Iniciativa Liberal, o Chega, como quiser você chamar. Não há nenhum problema, você tem que dialogar com todos. Você tem neste momento no governo um partido que defende a Coreia do Norte como uma grande democracia, que é o Partido Comunista, que diz que Cuba é o paraíso das liberdades e que a Venezuela é o progresso da democracia florescente ocidental.
Você tem o Bloco de Esquerda que é pró-Maduro, portanto, qual é o problema? No fundo é criar aí dois blocos. Sim, tem que haver blocos alternativos e é assim que funciona a democracia. É assim que a democracia. Agora, você não pode estar nesta situação. Ou não há uma alternativa, não há um escrutínio, não há uma contestação. E isso é mau para a democracia, é mau para a cidadania, é mau para o desenvolvimento do país. Sr. Presidente, estamos a cumprir o primeiro ano de mandato, ainda longe do final deste mandato. Já a pensar em cumprir um terceiro mandato? Tem no seu horizonte esse desejo? Olha, neste momento eu não lhe posso dizer nada, porque ainda estou no início deste ano. Mas vamos ver como é que as coisas evoluem, não lhe posso dizer neste momento. Eu só posso dizer é que para o ano já faço 60 anos. Dr. Miguel Albuquerque, muito obrigado por ter vindo à casa JM. Boa tarde e votos de um resto de bom mandato. Obrigado. Em 12 meses de governação, o atual Governo Regional da Madeira teve de enfrentar 7 meses de pandemia, uma experiência inédita que alterou todos os cenários e programas. A poucos dias de completar um ano de governo, o JM Madeira e a 88.8 JM FM vão questionar todos os membros do Executivo, um a um, de 5 a 15 de outubro, para ver, ouvir e ler, aqui na sua rádio, no seu jornal e no online, que mais notícias oferece aos madeirenses em todo o mundo.